Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 28 de julho, agora na Espanha, 21 horas e 26 minutos, no Brasil, 16 e 26 da tarde. Gente, aqui no diário a BTC está respeitando religiosamente o suporte imposto pela linha superior da nuvem. E também a gente está desenhando fundos ascendentes, está parecendo que isso aqui está se desdobrando numa cunha triangular. Como hoje é sexta-feira, vem todo o final de semana pela frente, o mais factível é que a gente fique encurralado entre a mediana do canal de Keltner, que está descendo, parecendo criar a extensão dessa cunha triangular de topos descendentes, e a linha superior da nuvem. Então é bem provável que a gente perca amplitude movimentacional, dando vigência a essa bandeira de alta. A bandeira de alta é caracterizada por um mastro e uma subcanaleta virtual de baixa. É um padrão de alta e isso aqui em algum momento vai explodir em direção a 36 mil dólares. Vamos olhar agora no 4 horas. Nesse momento a BTC tenta superar a VWAP semanal. O viés de alta no 4 horas permanece vigente. A BTC teria que perder 29 mil dólares para reverter essa tendência de alta no 4 horas. Já é a primeira, segunda, terceira, quarta tentativa de transpassar de baixo para cima a VWAP semanal. Agora, na próxima tentativa, é bem provável que a BTC consiga transpassar a VWAP semanal de baixo para cima, já que as principais ordens de vendas no book já estão ligeiramente carcomidas, consumidas. Isso aqui está com toda a condição de fazer a BTC voltar a estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade a gente sabe que é a nossa bandeira de alta, um padrão de alta. Como o mês está quase terminando, hoje é 28 de julho, faltam só 29, 30, 31, 3 dias para acabar o mês. Enfim, aqui no gráfico mensal, deixa eu botar aqui no gráfico mensal, a gente vai encerrar o mês de julho com um corpo real comprador acima da mediana do canal de Keltner. Na última vez que a BTC fez isso, ela desenhou um corpo real para cima, ela catapultou de 7 mil dólares até 64 mil dólares. O último candle ficou travado, agora esse corpo real vai ficar acima da mediana do canal de Keltner. Talvez seja um prenúncio de uma bela pernada impulsiva em direção a, no mínimo, 36 mil dólares. Nos 5 minutos, deu bons trades. A BTC ficou o dia todo batendo na upper, voltando para VWAP, batendo na lower, voltando para VWAP, estressou, esgarçou a upper, voltou para VWAP. O sinal na sala de sinais fechou rapidamente com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o regulador francês está questionando os métodos de coleta de dados da WorldCoin. Gente, a quantidade de franceses, britânicos, espanhóis que estão tendo a íris escaneada para gerar uma NFT e receber também de presente uma criptomoeda fez com que o regulador francês questionasse esse método de investigação. Na verdade, a WorldCoin, fundada pelo CEO da OpenAI, que fundou e criou o ChatGPT, ela está escaneando a íris dos britânicos, dos franceses, dos espanhóis, enfim, e criando uma identidade digital na Web3. Então agora, para poder se conectar a uma plataforma da Web3, não é preciso ofertar aquela série de dados, passaporte, fazer upload de comprovante de residência, simplesmente conectou o Public Address e tem a NFT que vincule a você, você já está devidamente identificado na Web3. Mas o regulador francês não está mirando com bons olhos. Eu reportei há uns 5, 6 dias atrás que esse tipo de atividade vai ser monopolizado em algum momento pelos estados soberanos, que vão associar cada um de nós a uma NFT, e para poder acessar a Web3, principalmente plataformas que fazem amplo uso das CBDCs, vai ter que ter uma NFT vinculando o public address respectivo à sua identidade. E essa atividade provavelmente vai ficar restrita aos estados soberanos ou agentes autorizados, que não é o caso da WorldCoin. Mas eu estou acompanhando de perto como vai se desdobrar essa história,
porque isso vai dizer muito sobre como vai funcionar o Web3 no futuro. E o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de defesa nacional que agora proíbe misturadores de criptomoedas. Inclusive, corporações serão impedidas de aceitar criptoativos que já foram objeto de misturadores. Enfim, é o novo normal. E a Crypto.com conseguiu a aprovação dos reguladores holandeses, enquanto a Binance foi obrigada a sair da Holanda. Enfim, agora é meio que um tapa na cara da Binance, a Crypto.com ter conseguido a licença para operar de acordo com os reguladores holandeses, com o aval dos reguladores holandeses, e a Binance foi obrigada a sair da jurisdição holandesa. Justamente porque depois da aprovação do marco legal criptográfico pelo Parlamento da União Europeia, cada integrante está regulamentando cada integrante, país, jurisdição integrante da União Europeia, da zona do euro, está regulamentando de uma maneira diferente. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Isso pode me afetar pessoalmente, porque a Espanha também está escrutinando a Binance e eu faço uso bastante da Binance aqui na Espanha. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Rússia agora está usando vendedores menos conhecidos, compradores e vendedores de petróleo menos conhecidos do mercado para poder desovar a sua produção. O recente sucesso da licitação com a Rosneft aumenta os sinais de que o aperto financeiro dos produtores de petróleo russo em relação a algumas corporações está diminuindo. É o novo normal. Há um claro afrouxamento em relação a esse isolamento da Rússia, já que o preço do petróleo voltou a subir forte. E o exílio do chefe do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, parece que virou uma espécie de férias. Ele circula livremente entre a Bielorrússia e a Rússia. Agora em São Petersburgo ele recebeu líderes africanos, fez críticas a alguns regimes, elogiou o golpe no Níger. Enfim, ele está meio que se comportando como um chefe de forças mercenárias com carta branca para circular entre a Bielorrússia e a própria Rússia. O Kremlin não quis comentar, depois daquela tentativa fracassada de golpe de Estado, de motim, em que eles marcharam em direção a Moscou. Ele recebeu a anistia total do Vladimir Putin se ele recuasse. Então agora ele meio que se comporta como um chefe de Estado alternativo na Rússia. Recebe inclusive líderes. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar também. E a relação do grupo de mercenários Wagner com a Rússia está ficando meio que bizarra. E a Rússia reportou agora à tarde que interceptou mísseis ucranianos ao sul de Rostov. Gente, nesse cenário apocalíptico, a BTC aqui no 6 horas fez explodir de forma ascendente a nossa subfigura triangular que estava se formando. E agora é bem provável que a gente volte a estressar a VWAP mensal no patamar de 30.316. Não há nada que segure a BTC até esse patamar. Ela deve buscar esses cumes aqui que está coincidindo com o patamar da própria VWAP mensal. É para lá que a gente deve ir. E ela segue demonstrando aqui ainda a vigência de um padrão mastro-bandeira de alta. Isso aqui pode explodir até 36 mil dólares a qualquer momento, desenhando a nossa onda 3. No diário, essa movimentação está muitíssimo mais clara. A própria nuvem de Ishimoku aqui, esse setor esverdeado, está fazendo as vezes de um poderosíssimo suporte. Na projeção de 26 períodos, a espessura da nuvem permanece muito interessante. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.